Chegamos, sejam bem-vindos ao nosso Pode Crer e hoje nós vamos bater um papo todo especial. Mas antes da gente bater esse papo, quero perguntar para vocês, já deu o seu like? Ativa o sininho, compartilha com seus amigos, participa aí também, que hoje nós vamos falar um tema super legal, super interessante, abrangente também, bem pessoal, né? Que é sobre religião. E nós temos um convidado todo especial. Tudo bem? Estamos aqui hoje, né, na Amazônia TV e Rádio. É uma satisfação enorme estar aqui contigo, Susan e a Ádila, esse podcast tão bem requisitado, né, que é o Pode Crer. Até que nós vamos falar sobre religião. Isso. E sobre o Pode Crer e respeitando sempre as individualidades, Sim, né, exatamente. das suas escolhas, das suas fés. E nós vamos falar sobre a religião pura, né, e não sobre as diferenças. Muito pelo contrário, estamos aqui para falar sobre as igualdades, né, as igualdades Ok. de Deus. Então, já aproveitando, já que a Adila nem se apresentou, né, então religião é religar, e religare, né, que vem do latim, e religião é aquilo que tem que ter alguém para fazer essa ligação do povo com Deus. Por isso que estão sempre num púlpito ou num altar, sempre se encontram numa situação um pouco mais alta, para que dê essa forma de que aquele que está lá no púlpito ou no altar está representando Deus naquele momento. André Bacoves. Sou eu. Então, partindo, né, dessa sua explicação, que para mim já foi, né, muito rica, eu te pergunto, essa ligação, esse caminho, a que ou a quem? Existem duas figuras, né? De ligação, que você falou, o povo e o divino. Exatamente. Né? Então, para acontecer uma religião, tem que ter alguém para fazer essa ligação. Bom, a religião hoje não é mais de ligação, e sim de apresentação de conhecimento e de experiências, que é assim que funcionam as religiões. Então, o conhecimento, seja ele metódico, né, ou o conhecimento prático mesmo do ensinamento de como funciona. Então, para cada religião tem uma maneira diferente Sim. de ver essa ligação. Mas eu acredito que em todas elas, Tem Deus, as crenças universais, Deus né? é um só, né? Sim. Seria o centro? O centro de todas as coisas. Deus é o Criador. Até mesmo no cristianismo, né? Há algumas interpretações em que não tem só um Deus, né? Principalmente lá em Gênesis, porque ele diz assim, ele manda alguém fazer alguma coisa. Então, existe uma outra pessoa, um terceiro, um segundo, não sei. É muito difícil de interpretar essas coisas, porque nós não temos ainda a voz direta aqui nesse planeta. Nós estamos com um véu sobre os olhos e não conseguimos enxergar o outro lado. Mas nos foi dado uma coisa fantástica, que é a fé. A fé e a religião. Qual é essa ligação? É a mesma coisa? Uma depende da outra? Eu posso ter fé sem ter religião? Podemos ter fé sem ter religião, né? Todos nós nos movemos da fé, de acreditarmos que as coisas vão acontecer. Não a fé dos hebreus lá, que tem até uma passagem na Bíblia falando sobre a fé, que é acreditar nas coisas que não existem, Não se vê, né? E ter esperança que as coisas aconteçam, né? Mais ou menos assim. Mas todo mundo tem fé que a vida vai dar certo. Todo mundo tem fé que a sua família vai ficar bem. Todo mundo tem fé em que o Brasil vai melhorar ou que o mundo vai melhorar. Essa fé, eu acho que não precisa da religião. Eu acho que até mesmo não tenho certeza que até mesmo aqueles que não têm um caminho religioso, mas existe fé nessas pessoas. Até mesmo aqueles que se falam ateus, né? Existe uma fé,
Em algo, grande né? Eles neles. acreditam em algo. Acreditam. Eles têm alguma... Eu não sei se eu posso falar força mística, né? Mas a fé, ela é muito... Ela não é uma coisa concreta, né? Ela é algo abstrato. Para mim ter fé, eu preciso acreditar que aquilo, por exemplo, você falou, nós temos que acreditar que a nossa vida vai melhorar, né? É uma força abstrata, né? E é uma força que geralmente a gente tem que se apoiar nessa força, né? E geralmente quem tem a religião apoia-se em Deus vai me melhorar para mim, né? Deus vai me dar essas oportunidades, Deus vai abrir esses caminhos, né? Nós estamos aqui só por uma coisa, em busca só de uma coisa, da felicidade. E muitos se apoiam através das religiões, né, para buscar essa felicidade. Os propósitos, acredito né, que André? a fé, ela te dá a força que a Mary falou, né? Apesar de que a felicidade não se encontra nesse plano. Não existe felicidade aqui. Existem momentos felizes, momentos de alegria, mas a felicidade plena não há. Então, muitas vezes, você no final da caminhada, você recorda das suas alegrias e das suas tristezas, volta na balança e vê se você conseguiu chegar pelo menos perto da felicidade. A gente tem os montes e os vales, né? Sim. A gente anda nos montes e nos vales. Tem os momentos bons, tem os momentos ruins. Isso na vida de todo ser humano, né? E mesmo quando estamos nos montes, nós temos momentos fantásticos. E mesmo quando estamos no vale, temos também momentos fantásticos. Essa fé, ela não pode, né, faltar em ambos os momentos, né? A fé, ela tem que ser algo, eu acredito, que solidificado, né, para te manter no caminho. Seja ele qual você tenha escolhido, eu acredito. Sim. E as figuras da religião? Nós falamos aqui de Deus. Em todas as religiões, Deus é o Criador? Ele tem essa figura de Criador? Todos têm Todos essa figura, têm essa mesma figura de criador. Seja nos países asiáticos, ou africanos, ou aqui mesmo, né, nas Américas, todos acreditam em um criador. Nem sempre é uma figura masculina, às vezes é uma figura feminina. Inclusive, nós temos uma tribo que é muito estudada aqui, que é... Agora eu tenho que me lembrar o nome da tribo, em que a criação é feita por uma deusa. Por uma mulher, que tirou tudo de dentro do seu caldeirão. Então, fez um fogo enorme, botou um caldeirão e foi retirando todas as coisas. E daqui a pouco eu lembro. Eu não tinha pensado nisso, veio agora. Então, eu acho que... Deus é um só. É o Criador de todas as coisas, seja ele numa figura masculina ou feminina. Tu acha que essa figura central de Deus, dentro das interpretações aqui das religiões, ele é a mesma pessoa? Ele só é interpretado de forma diferente? Ou ele é visto de forma diferente? Quando a gente faz as nossas orações, né, para Deus Pai Todo-Poderoso, que é assim que eu penso, eu tenho uma imaginação, e eu acho que cada um de todos nós temos uma imaginação de como é Deus, mesmo sabendo que ele não é uma figura material. Né? Ele é um espírito, ele é uma força, é uma divindade. E por falar em divindade, esse Deus deixou muitos livros sagrados, né? Que são as bases das religiões. Das religiões. Então tem... A Bíblia, né? Nós tem temos vários livros, né? 73 para os católicos e ortodoxos e 66 para os evangélicos. Exato. Não é isso? Temos a Torá dos judeus, que é feito por alguns livros também. Pentateuco. O Pentateuco. É verdade, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Levítico, Números. São Números os livros da lei. Falta um.
Gênesis, Deuteronômios, Números, Levíticos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os livros da lei ali que compõem, né, toda a história ali de Moisés. E a Bíblia é dividida em duas partes, né? O Velho Testamento, que é a história de um povo, e o Novo Testamento, que é a história de um homem e a sua caminhada. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Então, nós temos essas divisões, mais ou menos. Eu não sou muito... tá certo. Eu não sou muito estudioso do livro Aí tem sagrado. as subdivisões, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Por exemplo, livros proféticos. Salmos está cheio de músicas, poesia, né? Sim. Livro poético, é um livro poético, né? Considerado como um livro poético. Os Os cânticos, livros históricos, né? os cânticos. E os livros proféticos, né? Que tem no Novo Testamento, tem o Apocalipse. No Antigo Testamento tem Daniel, que é considerado como os livros proféticos. Que estão acontecendo. Estão acontecendo. As profecias estão se desenrolando, né? Dentro dessa perspectiva de Daniel e de Apocalipse. E essa questão da história do mundo também se desenrola conforme a visão das religiões, E né? sabe o que eu acho muito visão interessante? Histórica, profética. Nisso que nós aqui estamos discutindo, né? Nos propomos a discutir hoje. Essa forma, quando eu leio a Bíblia, quando eu faço uma oração, quando eu busco esse Deus, né, que eu acredito, seja ele lá na tribo uma mulher, né, seja ele para uma outra pessoa de uma outra forma, eu acredito... O nome da tribo é Dessana. Olha aí, Dessana. Dessana. Interessante. Que é que eles acreditam que Deus é uma mulher. Sim. É isso, né? Então, eu acredito que... Adila, né? Eu acredito que esse Deus, a despeito de cada individualidade, esse Deus criador, que todos nós acreditamos em um Deus criador, eu acredito que ele olha com muito amor para cada um de nós. E por isso que nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar da vida, ele se faz aparecer, ele se mostra ao nós o buscarmos, né? Da nossa forma. Como tem uma palavra que alguém usa, personalíssima, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem sua forma, né? Cada um está no lugar, o lugar que escolheu para buscar esse Deus criador. Eu acredito que ele se mostra. E no decorrer desse caminho, eu posso escolher continuar ou não. A despeito, né? Eu acredito que essa experiência, né, desse caminhar que cada um tem, eu acredito que ele leva a um Deus, o Deus criador. Mas aí nós temos também outros livros sagrados. Pois né? Eu queria voltar lá para os livros. Nós temos gente... o livro do hinduísmo, né, que são os Vedas. Sim, são os Vedas, que é um livro muito antigo, já acredita-se que é mais de 3.000 anos antes de Cristo. É o livro mais sagrado que se tem conhecimento. O hinduísmo, né, uma religião muito antiga, né? Muito antiga e com muitos seguidores no mundo. Sim. Né? E aumentando aqui no Brasil também. Tem porcentagem de... Não sei, tem, mas é pequeno ainda. Eu acredito. Bom, primeiro lugar é o cristianismo, né? Juntando todos eles, seja eles católicos, evangélicos e espíritas cristãos, né? É o segmento maior aqui do... eu fiz um levantamento aqui. Católicos mas 50%, né? Mas se separar, base, né? os espíritas, juntar os espíritas não cristãos com os outros, dá entre 0,2% ou 0,3% aqui no Brasil. E aí tem os evangélicos... 31% aqui. E 10%, que eu achei uma porcentagem bem grande, se diz não ter religião, mas não são ateus. Acreditam em Deus, mas falam não sigo nenhuma religião. Bom, deixa eu fazer uma propaganda aqui, né? Eu tenho o programa Acorda, aqui na Amazônia TV e Rádio. E... Por isso é permitida a propaganda, né? Super bem-vindo até. Então, esse programa ele tem um intuito. Não foi um programa feito por acaso. Ele tem um intuito que é exatamente desse público que não tem nenhuma religião, que vive simplesmente pela fé.
E nós precisamos ter Mas um que caminho. acreditam em Deus, né, André? Não, Sim. vivem pela fé, É. sim, acreditam em Deus. Mas é bom ter um conhecimento a mais. Sim. Porque quando chegar a hora da retirada do véu, em que nós estaremos do outro lado, vamos precisar desses conhecimentos para a nossa caminhada do outro lado. Porque ela não cessa aqui. A caminhada continua. Nós também somos seres eternos. Vamos buscar a nossa eternidade também. E as religiões estão aí para facilitar essa caminhada. Com exceção do cristianismo, que acredita que quem não é cristão está eliminado, né? Não tem mais sentido, eu digo que é uma grande falta de... Mas essa eliminação É um preconceito. seria em algum momento da vida? Que o Não, cristão da acredita morte, nisso? né? Então, Na verdade. no caso da morte, ele acredita que não... Quem não está com Cristo, que dizem que o único caminho é Cristo, está eliminado, né? É o que está escrito, pelo menos é o que é pregado. Mas, por exemplo, eu vou te dar exemplos, é claro. E o cara que vive lá na floresta, não tem contato nenhum, não sabe quem é Cristo, como é que vai ser essa situação para esse cara? Saindo agora de todas as religiões, né, indo para o universal. O que é que Cristo nos trouxe? Cristo nos trouxe uma nova ordem, que é o amor e o perdão. E através do amor e do perdão, dentro da religião católica, né, nós vamos sanando os nossos pecados, os nossos erros. E o dos outros também, que é uma maravilha, através do perdão. O amor e o perdão é a chave de todas as coisas. Então não importa se aquele cidadão que vive um ermitão, sei lá, ou que vive isolado, que não tem contato com nenhuma religião, que não tem contato com Jesus Cristo, ou com Buda, ou sei lá qual é o outro, ou com Moisés, mas ele tem com ele o amor. E essa é a moeda de troca quando o véu for retirado. Jesus é amor. Deus é amor. A criação é o amor. E o amor é a chave de todas as coisas. Não importa se você vai para uma determinada religião, uma congregação, e você começa a fazer atos de desamor. É um contraditório, né? É uma incoerência, né? Uma incoerência. Então, aquele que julga, ele está fora também. Eu estou certo, os outros estão errados. Eu não sei, porque a certeza só cabe a mim. Eu não posso dizer a certeza dos outros. Eu não tenho condições. Na verdade, assim, a gente, como você falou, né? Ou tá salvo ou não tá salvo, né? A gente a gente coloca dentro de cestos, né? Se você faz isso, você tá salvo. Se você... Mais ou menos isso, mais ou menos. Mas é muito mais complexo do que isso, né? Tem a ver com o que a gente acredita. Por exemplo, eu acredito numa coisa, você acredita em outra pessoa vai acreditar em outra. A gente pode até ter a mesma religião, mas dentro da mesma religião, dentro da mesma congregação, tu pode ter um outro entendimento, né? É por isso que eu sempre digo, como falar sobre religião sem causar problema, se é que nós podemos falar dessa forma, Eu né? acho que não tem como a gente falar só se, por exemplo... Falam muito disso sobre religião e política, proposta, né? A nossa proposta aqui Isso. é da gente falar das coisas que são universais, que são iguais, né? Se a gente for falar de diferença, vai dar briga, entendeu? Exatamente. Porque, então, por quando exemplo, se abordar em religião, não se fala em diferenças. Fala sobre as congruências, né? As similaridades. Exato. Entendeu? O que todas as religiões têm em comum? O amor, que você falou. Sim. Né? Tem um amor, tem um Deus criador, né? Tem uma divindade ali central. Tem todo um conjunto também de questões morais, né? Que regem a vida das pessoas, né?
questões sociais também, algumas questões de saúde também, né? A gente vê isso muito dentro do judaísmo, do islã, a gente tem todo um processo também ali que envolve saúde e tudo mais. E eu trabalhei num lugar, André, que eles eram Bahá'ís. Você conhece essa não religião? Ela é uma religião iraniana. Do Irã. E eles falavam assim, olha, a religião Eu já ouvi falar. Bahá'í... Eles recolhem todas as religiões, né? Sim, exato. isso. Aí eles falavam, um abraço para os meus amigos Bahá'ís aí, tenho bastante amigos. E eles falavam o seguinte, a gente ensina todas as coisas boas de todas as religiões. Eles falavam assim, você é cristão, você pode continuar sendo cristão, e você pode ser Bahá'í também, né? Não impedia, alguma coisa assim nesse sentido. E era essa questão do lado positivo das religiões. Mas hoje as pessoas, elas brigam ou visam muito essa questão das diferenças, né? E eu acho que as diferenças são interessantes também. As diferenças mas acho que não tem ajudam a você maturidade, conviver né? de forma rica, né? Igual eu já tive a oportunidade de conversar com Bakoves, eu vou chamar de Bakoves, André Bakoves. Bakoves, como a gente é acostumado a chamar aqui. E ele me ensinou muita coisa do que ele segue. Uhum. Né? Muito obrigado. Até pelo fato mesmo de você buscar na fonte uma informação que muitas das vezes, igual, eu não vou decidir seguir, né? É igual como falam os Bahá'ís, mas eu fiquei feliz em aprender da forma correta com alguém que vive, né? A fé que escolheu viver. Né? Que nós eu sempre fui muito curiosa para a religião. Nós não estamos para para anular, né? Ou diminuir. As religiões, eu acredito, quanto mais se falar, se propagar o bem, o amor, todo mundo tem muito mais a ganhar. Eu, na minha visão da minha religião, da minha crença religiosa, da minha fé religiosa, a gente acredita que Deus tem o povo dele em todos os lugares. Tribo. Exatamente. Em todos os lugares, em todas as religiões, Deus tem um povo dele. Porque até dentro das religiões tem um povo que não é de Deus. Não é porque você está dentro de uma religião que você é de Deus, né, André? Tem as pessoas lá que estão... Bom, esse é um conceito, que era para amar, que era para... Eu mas penso tem que os... todos são de Deus, né? Mas nem todos têm o mesmo merecimento. Sim, não seguem, né? O amor, por exemplo. Você está dentro de uma religião que... Vou pegar aqui o cristianismo, né? Que são os ensinamentos de Cristo, que é amor, que é respeito, né? E aí você é um cara estúpido, bate na mulher, agressivo em casa. Esse cara tá fora do padrão. Até do que ele tá seguindo lá, entendeu? Ele não tá nem entendendo o que ele tá seguindo, entendeu? Então, dentro dos lugares, né? Dentro das religiões, vão ter as pessoas que realmente entendem o que é aquilo, por que elas estão ali, qual é o propósito. E tem pessoas que, sei lá, estão lá porque ou nasceram ali naquela religião, ou são acostumadas com aquela religião. O que tu achas? Tu concorda aqui comigo que Deus tem o seu povo em todas as religiões? Deus tem os seus escolhidos, em todas as religiões. Eu acredito que todos são... escolhidos. Não, eu sorri porque eu já estou pensando na minha pergunta. Não, todos não são escolhidos, né? A gente sabe que são só algumas pessoas. Não? Todos são filhos de Deus, mas nem todos são escolhidos. Cada um dentro dos seus merecimentos. Mas essa escolha de Deus ou essa escolha é do indivíduo? O indivíduo... E eu também já queria que tu respondesse o seguinte. Isso entra na história... Aí entra no âmbito da história do exemplo que ela acabou de falar. Nesse exemplo, dá para você simplificar. Aliás, responder esse contexto que a gente acabou de falar. Nem todos são escolhidos. Todos são filhos de Deus, mas nem todos escolhidos. Não. Mas nesse contexto, como você explicaria essa questão? É que todos nós viemos aqui nas nossas missões e buscar a nossa evolução. Não a evolução física, né, de ter muito dinheiro, mas dinheiro também é bom. Mas a nossa evolução espiritual, do conhecimento. E eu vou dar um exemplo aqui de mim.
Quando eu era jovem e estava na escola, e eu me lembro que a professora de história dando uma aula sobre o Egito, falou de Cleópatra. E ela disse assim, Cleópatra esperou Júlio César com uma festa. Em vez de enfrentá-lo, ela esperou ele com uma festa. E aí, no meu conhecimento de jovem, né, pensei assim, muito fraca. Em vez de lutar, né, enfrentar, se tiver que morrer, morra, se tiver que vencer. Rendeu. Ela nem se rendeu, na verdade, ela esperou os exércitos com uma festa. Eu digo, pô, mas esperar o inimigo com uma festa, isso não tem cabimento. E os anos se passaram, essa história ficou, e um dia eu entendi essa história de uma outra forma, na forma do amor. Porque não teve guerra, ninguém morreu. Todo mundo continuou fazendo as mesmas coisas. Então isso é uma evolução do espírito. Eu entendi que o importante, naquele momento, não era a guerra, era o amor, era a preservação da vida. E isso eu trago até hoje. Isso, para mim, foi um grande passo, no meu ver, da minha evolução. Do teu crescimento, do meu crescimento espiritual. Que hoje, se eu pudesse conhecer a Cleópatra, eu ia bater palma para ela. E naquela época eu ia chutar ela, pode ter certeza. Então, para te ver como é que são as visões, né? Você teve uma visão jovem e hoje você teria uma outra visão, né? Exatamente. Interessante. E é assim as nossas vidas. Nós temos que evoluir, nós temos que galgar os nossos degraus em busca do espiritual. Poxa, é bom ter material? É bom ter um material. Buda fala sobre as coisas do meio. É bom ter muito dinheiro? É bom não ter nenhum dinheiro, é bom, mas o melhor é ter o que você precisa. É bom ter muito conhecimento, é bom ter nenhum conhecimento, é bom. Mas o bom é eu ter o conhecimento necessário para você caminhar. Porque ele disse que quem tem muito se perde. Então você se perde na riqueza, você se perde nos conhecimentos, você se perde pela vaidade ou pelo egoísmo. E esse é um pensamento de Buda, né? De Buda. E bate com o pensamento de Salomão também. Foi, né? 500 anos antes de Cristo. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas é um pensamento um pouco diferente, eu concordo, né? Não, eu fiz a relação, não sei se a Mary fez a mesma, mas eu fiz a relação do seguinte. Salomão, ele foi quem foi. A pessoa mais sábia não existiu, né? A pessoa mais sábia que ele. Porém, ele se perdeu no conhecimento dele, né? Será? Ou ele se achou? Mas depois ele... Não, ele se achou, mas em determinado momento... Então, a lição é o caminhar dele. Ali. Ele chegou a se perder, mas isso não igual. Ele se acertou, é igual Davi, digamos. Ele teve toda uma vida que ele fez, algumas escolhas erradas, teve consequência. Depois, não mais, mas isso não exclui o fato de eu falar da experiência que ele se perdeu quando ele viu que tinha muita sabedoria. É isso que eu quis dizer, ele também se perdeu. Ele fala que aí... E depois ele conseguiu, ele fez reinado, não fez um grande reinado? Ele fez um grande reinado, ele foi Todo muito abençoado. Foi um período que teve paz, né? Isso. E nesse período de paz ele pôde construir ali o primeiro tabernáculo construído mesmo, sem ser o desmontável. Mas dentro daquela riqueza dele toda, ele se perdeu um pouco ali em algum momento. E tanto que o livro de Eclesiastes, né, é um tipo vou fazer um fechamento aqui de tudo que foi a minha vida, e ele reconhece que aquele momento ali ele pegou todas aquelas sabedorias e todas aquelas riquezas e atribuiu a ele, não a Deus, que deu a ele, né? E aí ele reconhece tudo isso. Ali ele fala, inclusive... continua sendo o mais sábio. Ele fala, inclusive, a suma da vida é temei a Deus. Né? O que a gente tem que fazer no final da vida?
O que é que rege essa vida aqui? É isso, Pois o é. espiritual, Quando ele, entendeu? mesmo com toda a sabedoria, né, que ele É. tinha, ele conseguiu evoluir o seu Sim, espírito. ele Exatamente, evoluiu. é o que a gente E ele pontuou. fala isso, né? O que é o cerne da vida, o que é o resumo da vida, né? Ele fala, teme a Deus, é essa questão da gente se evoluir espiritualmente, né? O Davi teve o mesmo caminho, Acreditar. né? Quando É ele uma perdeu questão de tudo. citar um exemplo bíblico do que você falou, entendeu? O Davi, quando perdeu tudo, ele se ajoelhou e ele disse para mim a coisa mais interessante, talvez, da vida dele, né? Ele disse, meu Deus, como eu faço para recuperar o seu reino? Uhum. Porque o mais importante para ele, que ele fala, era estar na A presença de Deus. né? Olha que coisa, é maior do que o material, né? É maior do que as conquistas. Quando a gente pensa nesse plano espiritual, e ainda mais hoje que a gente vive numa sociedade que ela é extremamente consumista, Capitalista que ela é total, extremamente né? capitalista, né? E isso é errado? Não, né? Não se isso não reger a nossa vida, mas É essa existe questão. uma coisa maior e existe uma coisa mais importante, que é a nossa questão espiritual. que é a nossa Exatamente. vida Quando nós espiritual. colocamos... Eu acredito. Aí eu vou abrir aqui para colocar a minha questão de fé. Eu acredito que tudo que nós colocamos acima do Deus, no caso, eu sou cristã, se eu colocar acima do meu Deus, eu já estou, em algum momento, fazendo uma escolha não boa, porque eu posso ter muito dinheiro? Posso, mas ele não pode ser o meu Deus. Eu não posso buscá-lo em primeiro lugar. O problema não é o dinheiro, né? Nós falamos na outra, né? É, exatamente. É o A amor ao Fran, dinheiro. né, há um programa Amor ao atrás... dinheiro. Exato. O amor ao dinheiro aqui é a raiz de todos os males, porque as pessoas dizem, né? O amor ao dinheiro é a raiz, né, de todos os males. Eu acredito. E eu estou mais ou menos compreendendo, André, a tua fala no sentido de... É o que a gente comentou lá no início, né? Até um pouquinho antes de nós começarmos aqui. Em não ressaltar os contras, né, as questões negativas, né? Tudo é usado para o nosso crescimento, né? Até eu acredito, né, dessa forma que se eu estou triste, eu louvo a Deus. Se eu estou feliz, eu louvo a Deus. Em todo momento da minha vida, eu louvo a Deus. Eu acho que se a gente enxergasse assim, teríamos menos intolerâncias com relação às religiões, né? Eu assisti um podcast que eu acho muito legal, que era um pastor, um padre e um rabino. Rapaz, foi muito legal. E eles se conheciam, né? Porque fizeram doutorado ou mestrado juntos, né? Porque alguma coisa assim. E eles falaram justamente isso. A gente não vai falar das nossas diferenças. Nós vamos falar o que nós temos em comum. Que é muito mais salutar, que é muito mais legal, né? Porque eu acredito que o objetivo que há em todos é realmente o amor, o bem. Eu acredito que a raiz... Deus, né? Eu acredito, ele resumiu os 10 mandamentos, que em alguns momentos é tão comentado e às vezes não tão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele apenas resumiu. Resumiu 5 atitudes, né? São 10. 5 atitudes que te levam a buscar a Deus sobre todas as coisas e 5 que te levam a amar o próximo como a você mesmo. Aquilo que você quer para você. E tem que ter os dois. Porque não adianta falar que eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Ele fala, não adianta, você não ama. Porque se você não consegue amar o teu próximo que você vê, como vai amar a mim que não vê? Né? Nós somos a expressão da criação de Deus, né? Se eu não tenho compaixão de uma pessoa que está aqui na minha frente que eu estou enxergando, é sem sentido essa discussão sobre... Eu vou usar a palavra adequada, Quero fazer uma pergunta, né? Porque muitas das vezes a gente faz a pergunta de uma forma mal elaborada, né, da interpretação. Mas nisso que nós acabamos aqui de comentar, né? Aqui na tua presença. Essa questão do... Se eu
não amo, se eu digo que amo o meu próximo, mas não faço o bem a ele, né? Mas digo que amo a Deus, sigo, seja o Deus da religião que for, né? Ou da pessoa que não tem a religião, que apenas acredita em algo. Como que eu poderia fazer a ligação disso? Que eu acredito que sempre tem uma ligação, de verdade, eu acredito, vista de uma outra forma, entende? É assim que eu acredito que as pessoas, cada um vai falar da sua fé, mas diferente do que da fé do outro, né? E muitas das vezes existem algumas práticas, né, mas que te levam sempre a falar da mesma coisa, né? Eu acredito assim. Aí eu queria ver como você vê isso, como tu enxerga isso, como você poderia falar as tuas palavras. Vamos ver se eu entendi. Ok, sim, entendeu? Nós temos... Jesus chegou e disse assim, dos 10 mandamentos, nós vamos ficar só com 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Resumiu. Ele resumiu. Muito bem. Essas coisas, né, elas não podem ser mensuradas, né? Não há mensuração para isso. Então, o indivíduo, ele vai fazer, ele tem o seu livre-arbítrio, né? Suas escolhas. Não tem as suas escolhas. E, muitas vezes, nós nos pegamos no nosso egoísmo, seja ele de pegar a última bolacha do pacote, né? Em vez de dividir. Sim. Então, são pequenas coisas, mas que, volta e meia, como dizem os cristãos, são pecados, né? Que nada mais do que erros. Mas não há o que falar sobre isso, porque é uma coisa muito individual, é comum? né? Ou, aliás, é algo em comum ou não? Em comum? Que tem comum às outras, é comum a né? todos, né? Eu acho que isso não está ligado a Mary citou umas religiões, religião. Você citou algumas, mas eu não citei nenhuma. Isso não está ligado às religiões, né? Isso está ligado ao universo de cada um. A maneira correta de ser. Então, receberam os 10 mandamentos, mas esses 10 mandamentos eles estão em todas as religiões de outras formas. É exatamente isso que eu queria assim, saber, né? E mesmo aqueles que se dizem sem religiões, eles seguem esses padrões. Seguem, são valores morais, né? Também. Eles são valores universais, na verdade. Mas o que fala em relação às pessoas ou o que fala em relação a Deus? São universais. Os dois, né? Eu acredito que é os dois. Todas as religiões, elas vão colocar Deus sobre todas as coisas, né? Que você tem ali que servir, que amar, que obedecer. E também tem a contrapartida com o semelhante. Com outro semelhante. Dos livros sagrados, então, todo o budismo, tem por exemplo, tem muitas... também, né? Tem o Alcorão. Mesmo o Alcorão, né, a Bíblia, a Torá, existem vertentes. Essas não são, quando a gente fala no budismo, não são todos os budistas. Qual é o livro deles? Eu não sei. O budismo tem os ensinamentos do próprio Buda. Do Buda. São os ensinamentos do Buda. Tem vários ensinamentos que ele deixou. Indiano, né? É indiano, mas hoje parece que o local onde tem mais é na China. Japão, se espalhou mais para aquela área ali do Oriente. Então, o que eu estava falando? Esqueci agora. Dos livros. Dos livros. Pois é, os livros eles têm os ensinamentos, né? Mas muitas vezes esses ensinamentos são distorcidos pela nossa visão, ou pelo mundo que se encontra agora. Então, a gente não pode, a gente só tem um Deus, a gente não pode ter outra coisa senão Deus. Mas Deus não é só um, mesmo Deus cristão não é só um. Nós temos uma trindade, né? Sim. De Deus. Uma pausa, rapidinho. Nós temos Deus... Eu preciso, gente, tossir, gente. Eu não consigo. Tosse. Eu tô com muita... Mas se eu tossir quando ele estiver falando, aí vai ser difícil fazer o corte. Temos Deus Pai Todo-Poderoso. É como se fosse um Deus... Ele corta. Vai cortar, tá? Eu tô segurando essa
tosse, menina. Aquele dia eu Já? passei o Também? dia tossindo. Não, mas é quando tosse, quando a pessoa está falando, eu não... Só Vai. Temos Deus Pai Todo-Poderoso, né? Nós temos a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Jesus Cristo Nosso Senhor, e o Espírito Santo. Mas quem são esse Espírito Santo? O Espírito Santo é um corpo, né? Não é um corpo? E o que é esse corpo? É um corpo de espíritos, de luz, seja eles de anjo, arcanjos. Até porque todos nós temos um anjo da guarda pelo cristianismo, não Sim. temos? Temos. E esse anjo da guarda não faz parte do Espírito Santo? Não são santos eles? Então, eu pergunto, de quanto é composto a Santíssima Trindade? Trindade, né? de 3. Os anjos, eles são seres criados, eles não fazem parte da Trindade. Isso é um pensamento, né? A minha aí, concepção... É aí que nós entramos naquele fato. Não, é a minha visão. A minha visão são 3 deuses. Mas o que não foi criado por Deus? Mas eles têm o mesmo pensamento. Então, eles se tornam Eu concordo. um Deus. Os anjos são seres criados, que a gente imagina que são Mas Jesus louros Cristo de também não foi caixinha. criado? Não, ele coexiste com Deus. É Se porque- ele fosse criado, ele não avisei. poderia ser Deus. É, tudo bem. Ele é coeterno. Não, isso é a Sim, minha... sim, é o ponto de... É a visão. Não, tudo que a gente for do- falar... Em de- algum momento a gente para que nesse é, ponto, não, né? que é de que a gente concorda, a gente concorda, Não, é igual. sim, mas sim. as divergências, as diferenças são interessantes. Sim, para Tipo, mim por são. É exemplo, riquíssimo, eu aprendo. Eu descobri, eu tenho uma irmã que ela mora em São Paulo, a gente viajou juntas, fez uma viagem juntas, e ela é de uma religião completamente diferente da minha. E eu descobri que ela tem a mesma visão do final do mundo que eu, Mesmo. mas dentro do contexto dela. Eu acredito me que explica aí... como é que Eu é? acredito que Vai nesse ter isso, ponto... isso, tal e tal e tal. E é nesse ponto que fala... Igual, cara. Deus tem o povo dele em todos os Não, Deus lugares. tem os seus Tem. filhos em todos os apriscos. Agora, pra gente começar a encerrar aí. Você Já? falou dos escolhidos. Já? Sim, os escolhidos. É uma predestinação? Os escolhidos são predestinados. São predestinados? Deus já escolheu eles. Mas onde né? está a questão da escolha, do livre-arbítrio? Então, quer dizer, se eu não sou uma escolhida, eu posso fazer o que eu fizer, eu não estou escolhida, eu não vou. Não, não é isso. Não. Isso parte escolhidos- de mim ou isso parte de Deus? De Deus. Os escolhidos por Deus vieram aqui para fazer as suas missões. Na verdade, os escolhidos de Deus, eles não têm livre-arbítrio. Se a gente for pensar, se ele já foi escolhido e ele já veio com uma missão, ele não tem mais livre-arbítrio. Seja ele um pastor, seja ele um padre, seja ele um sacerdote de qualquer religião, a partir do momento que ele se colocou, ele se dispôs a se colocar nessa condição de escolhido, ele não tem mais livre-arbítrio, porque ele precisa fazer a sua missão. Mas ele escolheu se colocar nessa situação. Sim. É um os esco- livre-arbítrio. Sem dúvida. Os escolhidos chegam aqui e eles têm livre-arbítrio de seguir Ou não. ou não. Mas a partir do momento que ele aceitou o seu sacerdócio, ele não tem mais livre-arbítrio. Ele tem que Eu fazer, entendo. ele tem que fazer o que ele precisa ser feito, o que Deus determinou para ser feito. Sim. Porque se ele é um pastor, ele tem que cuidar das ovelhas. Sim. Se ele é um ancião, ele tem que cuidar dos mais jovens. Se ele é um sacerdote, ele tem que cuidar daqueles que ainda não conseguiram chegar a ser sacerdotes. Entendi. E aí, a missão dele é uma missão muito difícil, de todos eles, é uma missão muito árdua, e que são chamados a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Não interessa o dia da semana, se é sábado, domingo, feriado, não importa se é de madrugada ou se é de manhã cedo. O chamado tem que ser atendido na hora, porque eles se colocaram nessa posição, eles aceitaram o seu cajado. Eles receberam o cajado e aceitaram o cajado. E assim como Moisés, eles têm que seguir aquele caminho.
como Moisés. Não teve mais livre-arbítrio. A partir do momento em que ele aceitou a missão, ele simplesmente fazia as determinações de Deus. Assim como Buda, assim como qualquer outro, as determinações eram necessárias. Entendi. É preciso... É porque eu tenho uma outra visão de missão, de escolhas e do final. Acho que tudo vai pro como é que é o desfecho disso, né? Por exemplo, eu enxergo que nós só temos um cartucho, essa vida aqui. Então, tudo, eu não tenho outra oportunidade de vir aqui, entendeu? Então, dentro disso aqui, eu faço a minha escolha, eu utilizo o que Deus me deu de mais precioso, que eu acredito que é a possibilidade da vida eterna, mas ele morreu também para nos garantir o livre-arbítrio de eu escolher se eu quero isso ou não quero, entendeu? Mas só tem uma escolha, né? A gente só tem uma escolha. Qual é a outra escolha que a gente tem, senão o caminho de Deus Pai Todo-Poderoso? Nós não temos outra escolha, só temos essa. Tem outra escolha de não seguir Deus Pai. É verdade. Temos a outra escolha. Mas para as pessoas que já encontraram o caminho, não há outra escolha. Sim, mas porque ele está no caminho, ele já fez, ele já passou. Se alguém bate na porta, né? de um pastor, de um padre, de um sacerdote e diz assim, houve um óbito, você tem que ir lá. Ele vai ter que ir. Então, faz parte do ministério dele, da exatamente, vida, do sacerdócio, da exatamente. escolha. É assim. Mas ele vive essa vida feliz e contente, eu acredito. Porque ele fez a escolha, né? A despeito de momentos tristes que todo tem. A questão não é essa, né? Às vezes, eu acho que também tem os montes e vales aí também. Não, tem os montes e vales, mas ele está lá por escolha. Sim, claro, ele aceitou. Igual, você falou de Moisés. Teve momentos que ele conversou com Deus e ele se colocou no lugar do povo. Ele escolheu. Então, ele fez a escolha. É isso que eu estou querendo dizer. Ele fez a escolha. Então, não quer dizer assim que, tipo, ele não teve outra escolha. Não, ele tinha. Ele teve outra escolha, mas ele fez a escolha dele, Sim. né? Então, nesse caminho aí, ele fez tudo isso que você está falando. Mas porque ele já escolheu lá atrás esse caminho. Ele escolheu. Né? Ele já era um escolhido? Ele foi um escolhido de Deus para ir lá e para falar para o povo. Ele já nasceu escolhido, não nasceu? Sim, mas ele podia dizer não. Ele podia dizer não para a missão. Eu concordo, claro, mas ele aceitou. Ele podia dizer não. Aí, mas ele disse sim, bacana, deu tudo certo. Mais ou menos. Mas, não, deu tudo certo, né? E existem pessoas que Deus não escolhe? Não. Né? Pois é, Deus escolhe todo mundo e nós temos Nós também... estamos falando dos escolhidos, que são aqueles que vão levar o povo, né? É isso o que eu quis falar. Né? Não são escolhidos porque são melhores, são escolhidos pelas suas missões para Deus Pai Todo-Poderoso. Os outros também, todos são filhos de Deus. Mas vamos esquecer as missões. Deus escolhe todos para que possam ter a oportunidade de vida eterna, ou já tem aqueles que não têm a oportunidade de salvação? Todos têm vida eterna. Todos temos vida eterna. O problema são os caminhos. Pois é, todos têm acesso a escolher a vida eterna. Nós já temos isso. Eu garanto a você que nós já temos a vida eterna. Nascemos já com a vida eterna? Sim. Já nascemos com a vida eterna, é isso? Já. Nós temos a garantia da vida eterna. Nós podemos escolher viver ou não. O que é vida? Nós temos que primeiro definir a palavra vida, né? O que é estar vivo? Estar vivo é o estar aqui. Mente, espírito, consciência. Para mim, fôlego de vida. É o fôlego, né? é o conjunto, fôlego de vida. É o conjunto de todas essas. Tudo aquilo que. Humildemente eu falo. Tudo aquilo que. 3 minutinhos. 3 minutinhos para nós, né? Até segundo. Vamos lá, vamos ser bem rápido, né? Tudo aquilo que tem consciência tem vida. Tem vida.
A pedra tem consciência que é uma pedra? Não. Tem, claro que tem. Não. Ela está lá, ela é uma pedra. O copo tem consciência que é um copo. Pedra? Não. Sim, porque ele não se desmonta, ele se mantém, ele tem consciência de quem ele é. Ele existe. Esse copo, ele só existe porque eu penso nele. A filosofia fala isso. A pedra, ela não existe, ela é. E ela Porque só ela tem é consciência. porque eu penso nela. Porque as energias Se eu penso, eu que existo, formam né? aquela pedra, A né? filosofia fala. Ela mantém aquela forma. Então ela existe, não existe? Ou é eu que não quero que ela exista? Mas a diferença de nós é que nós temos o quê? Consciência. O espírito, né? A pedra não tem o espírito, não tem. Ela só tem a forma dela. É por isso que eu não considero que ela tenha Vida. Isso é um Vida. embate filosófico. É verdade. Exatamente. Porque Na verdade, é um embate quando as filosófico. religiões... Ela falou É. da filosofia, eu quero falar É. da ciência. A Porque filosofia como professora... fala, ela não existe, ela é, porque ela só é porque eu penso. Se eu penso, eu existo. Se E eu na não penso, eu não ciência, né, eu existo. falo isso desde dos pequenininhos, nós passamos que o quê? Que tudo o que tem vida, né, a vida, são os seres vivos e não vivos. Então, isso aqui é seres não vivos. Não vivos bem. porque eles não Pra têm vida, ti, né? Para mim. mas para outras pessoas. Então, mas podem é ter- que nem você acabou de Porque falar do filosófico. isso- Na ciência, eu expliquei, Aham. hein, pela fé. Eu expliquei, na ciência é visto assim. Sim, Né? claro. Como é, E ele né? pôs aqui o ponto de vista dele. Sim. Que é um ponto de vista interessante Sim, também. sim, ele já falou isso para mim até em off, Isso. lá no... É porque, assim, o que é vida, né? Aí já Ou o que vem... que é Para morte? mim, como eu, porque Adila... A morte é o principal ponto de divergência aí de enxergar. Como eu enxergo a Exato. morte é como eu vou entender, né? Todo o... Mas assim, como tu enxerga a morte é exatamente como vai acontecer. Como vai acontecer. Todos nós vemos a morte exatamente como ela vai acontecer. Eu tive Se tu uma espe- visão se de tu morte esperar- diferente agora se com tu- a fenomenologia. Se tu esperar a estudando. morte, que um anjo vai esperar, esse anjo vai estar lá. Então eu faço a minha escolha. É isso ou não? Inconscientemente. Alguma coisa do tipo? Deus Pai Todo-Poderoso preparou essa surpresa, a última surpresa dele para nós. Nós vamos receber a morte exatamente do jeito que a gente quer. Por isso é importante as religiões, para que a gente receba a morte com alegria. Porque a partir do momento que você recebe a morte com alegria, você vai ser recebido com alegria do outro lado. Se você vê a morte com desespero, você vai receber desespero do outro lado. E nesse aspecto, o perdão, porque se perdoar é a melhor coisa, que não adianta eu ficar... De que me vale viver 60, 80, 90 anos se eu pouco aproveitei do conhecimento que passei aqui por essa terra? De que me vale ter usado o corpo que foi me dado, que nem é meu, que é emprestado, se eu não pude usá-lo bem? Tanta coisa para fazer nesse mundo e eu não fiz. E de repente, quando a morte chega, como um ladrão, nós nos vemos do outro lado e essas coisas, esses tristes pensamentos nos dão desespero e a gente não vai para onde todo mundo almeja. Mas se a gente tem o conhecimento das religiões e que a gente sabe do perdão e que a gente tem fé e acredita em Deus e tem o conhecimento do amor, nós possamos reverter isso. Por isso que o padre dá a extrema-unção. Muitas vezes a pessoa está ali morrendo, mas o Espírito está ouvindo. E quando fizer a passagem, ele vai lembrar daquelas palavras. É por isso que o pastor vai lá, antes de morrer, e usa toda a sua força, todo o seu O conhecimento. pastor faz a extrema unção também. Eu sei, faz extrema-unção. Os sacerdotes fazem extrema-unção. Para quê? Para que o Espírito ouça. O corpo talvez não esteja mais ouvindo, mas o Espírito está ouvindo. E para que ele possa fazer a sua passagem alegre e feliz.
Essa questão da religião, ela é muito rica, né, André? E o que eu Porque estou falando é de uma coisa universal. Eu não sim. estou falando para você de como é a morte, porque você não Porque, vai por acreditar. exemplo, você pensa a morte assim, eu penso a morte de outro jeito, do jeito que eu aprendi, né? Do jeito que a gente aprende, do jeito que a gente tem experiência, de que a morte é um sono, né? A gente Eu dorme. acredito assim também. E esse espírito, que é o fôlego de vida, não é uma alma que está por aí vagando, uma visagem, é o respirar. Ele volta para Deus e num determinado momento que Cristo voltar, a gente... Muitos cristãos acreditam nisso. Isso. Essa é a nossa É a nossa visão. A esperança, né? Nossa esperança. A E isso esperança. nos conforta isso na nos morte. move, O que te conforta na morte é você pensar assim, você acreditar dessa forma, é a sua fé desse que foi jeito. como você acabou de Como falar. você falou, eu vou e vai ter uma passagem do jeito que eu pensar a morte vai ser do outro lado. E a gente também pensa, a forma como a gente se conforma para o final, porque o ser humano, a gente vai já terminar, o ser humano, ele é finito. É. Aqui nessa terra, aqui nesse plano, a gente é finito, né? Encerra-se em algum momento. E como que vem essa esperança dessa continuação? Para a gente é um dormir e um acordar numa manhã gloriosa e viver para sempre. E aí o que é o viver? É uma outra conversa. O que é o viver para sempre? Nós vamos é ter que uma fazer. outra Eu conversa. gostaria muito que vocês me convidassem de novo, desde já eu agradeço. Mas é uma delícia a gente saber, né? A visão das outras pessoas. Exato. Eu fiquei de boca aberta quando eu ouvi a minha irmã falando, né? A visão dela sobre essa parte do encerramento, né? Da história e tal. E eu sou muito curiosa, eu gosto muito de saber, de conhecer, de entender, né? Exato. Apenas para entender, né? Porque eu Sim. acredito que a gente deve isso a cada pessoa com quem a gente tem contato diariamente, conhecendo ou não, o respeito. O respeito Sim, pela sua com crença, certeza. o respeito pelo seu estilo de vida, que é uma escolha, e cada um tem a sua. Não é? Nós não devemos querer determinar, e sim conhecer e acrescentar, né, o que a gente tem de melhor ao E todas outro. as religiões, elas têm coisas valiosas para nos ensinar. Exato. Né? Riquíssimas, inclusive, de curiosidades que eu fico também pesquisando, debatendo também algumas vezes, para a gente se enriquecer também intelectualmente. Né? Eu acho que a religião ela tem muito desse enriquecimento intelectual, o que é o contrário, que as pessoas pensam que a religião ela é uma alienação. Você é religioso, você é alienado. Não, a gente pensa que, que não, mas as pessoas levam sempre para o lado do embate, né? As pessoas... agora o fanático por essa questão, religioso... Por essa questão, porque já pensa que o outro é um alienado por seguir uma crença. Fanático, né? Exatamente. Aquele cara, aquele Todas as religiões tolido. são boas, todas as religiões são de Deus, até porque Deus permitiu que elas acontecessem. Então, se Deus permitiu, nós temos essa oportunidade aqui, né, de escolher a nossa religião. Eu sei que o nosso horário está se indo, né? Já se acabou. Mas eu deixo aqui a minha mensagem de procurem uma religião. Sim. Entre numa doutrina, faça parte, ajude as pessoas, se ajude, conheça como funcionam a parte espiritual, busque o verdadeiro amor, o amor de Deus em Cristo ou talvez em outra religião, mas busque o amor, que é a coisa mais importante. Perdoe-se, perdoe-se com todo o amor que você tem, perdoe-se e peça perdão a todos aqueles que lhes rodeiam e principalmente aqueles que se dizem seus inimigos, que é o que está escrito. Exato. Exatamente. Esse é o maior desafio, né? Amar o amigo é fácil, agora amar o inimigo é o nosso maior desafio, né? Exatamente, e isso do ser humano, né? A gente tem que aprender no dia a dia, né, André? Que é complicado. A gente, no dia a dia, aplicar essas doutrinas, todos esses valores que a gente vê, que a gente referencia, né? Que a gente defende. Mas, na hora de viver, às vezes, né?
as pessoas vacilam. Nós queremos agradecer, o André, foi muito bom. Eu que agradeço. Esse bate-papo foi muito enriquecedor, né? A Adila até ficou emocionada. É porque quando fala de certas questões, né? Eu lembro do meu irmão. É complicado. Traz uma esperança, aquece um pouquinho o nosso coração, aquece né? demais. Dá uma aquecida no nosso coração. E é isso, eu espero que seu coração tenha sido aquecido também por esse bate-papo, tenha sido aquecido por essas ideias, por esses valores que são universais, né? Que permeiam todas as religiões, que Deus é amor e que também nós devemos levar esse amor, não só ali na parte doutrinária, ou tem que levar além disso, tem que levar para a convivência, tem que levar para o dia a dia e tem que ir lá e fazer, não só na teoria, era isso que eu queria falar, não só na teoria, mas na prática e no dia a dia. Eu desejo para você uma ótima semana e até semana que vem. Tchau! Até mais.